Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre os meus lidos e assistidos do mês de agosto. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, agosto então acabou e assim, foi um mês que normalmente a gente diz que agosto demora pra caramba, mas esse ano pra mim voou agosto, assim, pisquei e acabou. Mas eu consegui consumir bastante conteúdo. Então eu li bastante livro, eu fiquei impressionada. E olha que eu escutei pouco audiobook esse mês, mas eu consegui me organizar que nem eu me organizava antes. Porque o que eu fazia antes, né? Só pra dar um contexto. Antes de eu começar nessa minha nova rotina e coisa e tal, que eu tinha mais tempo livre pra ler, o que eu fazia? Eu sempre separava metas diárias de leitura, dependendo do livro. Então, tipo, é um livro que tem capítulos pequenos, capítulo de 2, 3 páginas, sei lá, eu separava 10 capítulos pra ler. Ah, não, é um livro que tem capítulos médios, 5 capítulos. Ah, é um livro que tem capítulos muito longos, 3 capítulos por dia. Então eu separava assim uma média, uma meta de leitura que nem sempre eu cumpria, mas que eu gostava de seguir, para manter um ritmo de leitura, conseguir ler os livros que eu queria ler, conseguir produzir conteúdo sobre esses livros. Então eu fazia essas metas, né? Só que desde que eu comecei a trabalhar no meu novo emprego, né, que eu mudei a minha rotina, eu não tava conseguindo mais porque, bom, tinha livro que eu escutava em audiobook, tinha livro que eu lia em e-book, e aí era assim, o que eu vou conseguir ler no almoço de hoje, o que eu vou ler, sabe? Então, eu não tava mais seguindo essas minhas metas diárias, então diminuiu bastante o número de leituras que eu era acostumada a fazer. Esse mês eu tentei me organizar de novo com as minhas metas de leitura e deu certo. Assim, eu li mais, né, conseguir voltar, não que seja uma questão de quantidade, tá, gente? Não é uma competição de quantos mais livros eu leio, mas porque eu já estava acostumada com aquele ritmo de leitura e eu queria voltar para aquele ritmo de leitura. Até porque eu tenho, né, vários livros aqui na estante não lidos, eu tenho vários livros que eu quero ler, então eu quero dar uma diminuída nessa lista aí, e para isso eu preciso ler, né? E até para eu poder gerar conteúdo também. Então, assim, eu fiquei bem feliz que esse mês eu consegui voltar com aquela coisa que eu fazia antes, com esse costume que eu fazia antes. Não sei se eu vou conseguir manter isso nos próximos meses, mas agosto eu consegui. Mas enfim, gente, vou continuar aqui, vou falar então sobre todos os livros que eu li e todas as coisas que eu assisti, porque eu também assisti bastante coisa nesse mês. Então vamos começar, como sempre, né, a gente começando pelos livros. Bom, gente, o primeiro livro do mês, então, foi o livro Not in Love, da Ellie Hazelwood. E assim, esse livro já comecei com polêmica já no mês. Quem assistiu o meu vídeo recente de melhores e piores da Ellie Hazelwood deve ter visto eu comentar, ou quem me segue no Instagram também deve ter visto eu comentar. Quem não me segue no Instagram, por favor, vai lá e me segue. O que acontece? Eu sou uma grande fã de Ellie Hazelwood. Amo os livros dela. A Hipótese do Amor, Amor Teoricamente. Sou apaixonada. São meus livros de romance preferidos, assim. E assim, todo livro dela acaba tendo uma expectativa um pouco maior antes de ler. Not in Love, infelizmente, pra mim foi uma grande decepção. Eu não gostei desse livro. Eu achei uma história muito simples. Ela quis trazer um livro mais adulto, sendo um livro mais hot mesmo, mas pra mim ficou puramente cenas hot com uma coisa ou outra de roteiro, uma coisa ou outra de desenvolvimento de personagens, que pra mim não fez sentido. Além disso, as poucas coisas de enredo que tiveram na história, pra mim, soaram muito parecidas com todas as outras que ela já fez. E eu sei que todo mundo sempre faz a piadinha de que ela escreve o mesmo livro sempre, mas nesse caso em específico me irritou porque, tipo assim, não tinha muita coisa de enredo sem ser as cenas hots. E aí o que tinha era uma cópia um pouco modificada dos outros livros dela. Então me pareceu um pouco falta de criatividade dela pra, sabe, parecia que ela só queria escrever um livro hot e não sabia muito bem o que fazer de resto e aí colocou qualquer coisa, sabe? Não gostei dos personagens também, não me conectei com eles. Assim, eu continuei a ler até o fim porque eu queria ver se chegava um momento que a história ia mudar. Eu até considerei abandonar, botei lá no meu Instagram, só que o pessoal falou, não, continua, tal, melhora depois. Pra mim não melhorou, realmente, assim. A escrita ainda é uma escrita gostosinha, porque eu gosto da escrita da Ellie Hazelwood, mas, assim, o livro em si, pra mim, não funcionou. Eu sei que tem bastante gente que gostou, mas, assim, infelizmente, pra mim, não deu certo. Eu dei 2,5 pra ele, é a nota mais baixa de um livro da Ellie Hazelwood que eu já dei. E isso me deixa bem preocupada, porque o próximo livro dela é o livro Deep In, eu acho. Vai lançar ano que vem. E assim, a capa já é um pouco mais sugestiva de que talvez seja um livro parecido com o Not in Love, que é um livro mais adulto, um livro hot, coisa e tal. E eu particularmente não gosto de livros assim, não gosto de livros que focam muito nisso e esquece da história, sabe? Basicamente. Então, não sei. Pra mim não funcionou, infelizmente. Vamos esperar aí os próximos lançamentos. Ainda continuo gostando da autora, continuo querendo consumir o conteúdo dela,
Mas esse, infelizmente, assim, não gostei e, na verdade, foi pra lista dos piores do ano, com toda certeza. E aí, na sequência, eu li A Pirâmide Vermelha, que é o primeiro livro da trilogia Kane, do Rick Riordan. E, assim, eu demorei muito pra ler essa trilogia, gente, assim, porque já foi lançada essa trilogia há muito, muito tempo. Pra quem não conhece, essa é a trilogia do Rick Riordan, que foca em mitologia egípcia. E eu já tava assim pra ler há muito tempo. Eu tinha pego o e-book numa promoção que a Amazon fez que saiu de graça, o primeiro. E o segundo e o terceiro eu comprei na Black Friday do ano passado pra ver se dava um empurrãozinho pra eu realmente começar a ler essa trilogia de uma vez. E aí esse mês eu comecei, então. E assim, eu gostei bastante. Ele é um livro mais longo do que os livros de Percy Jackson. Ele é mais ele é mais no tamanho dos livros de Os Heróis do Olimpo, então ele é um livro um pouco maior. Ele traz, então, né, essa coisa da mitologia grega, que eu particularmente gosto muito. É um fun fact, a minha irmã, ela passou por uma época que ela era apaixonada por coisas do Egito, ela queria ser egiptóloga. Então, assim, ela é a irmã mais velha, né, então eu meio que ia junto com as coisas que ela assistia, que ela via. Então, eu fui meio que influenciada indiretamente por conta disso, assim. Então, tem muita coisa de Egito que eu gosto bastante, por conta das coisas que ela acabava vendo, né, enfim. Então eu gostei bastante de trazer essa mitologia egípcia. Como não é algo que assim eu gosto, mas eu não entendo muito, é diferente de tipo mitologia grega, porque a gente estuda também mitologia grega no colégio. Mitologia egípcia, eu acho que eu cheguei a estudar alguma coisa, mas muito por cima, não é algo que vem com muita frequência, assim, né? Então eu não sabia o nome dos deuses, né? Todos os nomes muito próprios, muito específicos da mitologia egípcia. Então demorou um pouquinho pra eu acostumar quem era tal, quem era tal. Alguns eu já sabia, porque são figuras muito famosas, assim, até pra cultura pop mesmo, assim, porque já foram usados em outros livros, em outros filmes, enfim. Mas alguns eu realmente não conhecia, assim, né? Então demorei um pouquinho até associar o nome, quem era tal, enfim. Mas, assim, eu gostei. Eu achei interessante porque o livro ele se divide em dois personagens principais, né? Que é o Carter e a Sadie, que os dois são irmãos, né? São os irmãos Kane. Então, o capítulo ele vai, tipo, às vezes é um que tá contando, às vezes é outro. E eu escutei parte desse livro em audiobook. Então, eu li ele parte no e-book que eu tinha e parte eu fui escutando no audiobook. E o audiobook é bem divertido, eu gostei dos narradores também, achei legal. É... Eu só achei que o livro, ele tem um momento dele que ele fica um pouco, não lento, porque assim, a todo momento estão acontecendo coisas, mas eu senti que a história ela fica cansativa em algum momento. Eu achei ele longo demais. Eu acho que alguma coisa dava pra ter cortado, sabe? E de repente colocado pro próximo livro, enfim, não sei. A história fez sentido ali, o jeito com que é tudo desenvolvido, tal, a narrativa, mas tem um momento da história que eu senti que se alonga um pouquinho a mais do que deveria ter se alongado, sabe? Então, eu senti isso, assim, deu uma preguicinha no final, assim, no final não, ali uns 70%, 60%, deu uma preguicinha de continuar, mas, no geral, eu gostei. Já separei o segundo livro para ler em setembro, quero ler aí na sequência, né, terminar a trilogia aí em outubro. E vamos ver o que eu vou achar aí dos próximos, né? Para esse primeiro livro eu dei 4 estrelas. E como eu falei, eu gostei bastante, mas eu senti que teve um momento ali que deu uma freada na história, deu uma esticada demais em algumas coisas, e eu acho que poderia ter sido mais curto. Mas eu gostei, pra quem gosta de Rick Riordan, pra quem gosta de mitologia egípcia, acho que vale a pena dar uma chance. E aí, outro livro que eu li, que na verdade eu escutei, né? Esse foi audiobook mesmo, foi o único audiobook que eu ouvi inteiro no mês, foi do livro Tom Lake, que é um livro que eu vi muita gente falar sobre, e é um livro que foge um pouco dos livros que eu sou acostumada a ler. Porque assim, eu geralmente estou lendo ou romance ou fantasia, às vezes um suspense, um drama, tal. O drama é o mais difícil de eu acabar lendo, né? E esse livro ele acaba se encaixando mais nessa categoria de drama, né? Ficção, que não é romance, não é fantasia, não é nada, são relatos, né, da pessoa e coisa e tal. Sai um pouco da minha bolha de leitura. Mas eu vi muita gente falando bem, e o que me pegou, eu confesso, foi que o audiobook ele é narrado pela Meryl Streep. Falei, cara, eu tenho que ouvir esse audiobook, entendeu? Eu não nem ler o livro, eu quero ouvir o audiobook, porque escutar uma história sendo narrada pela Meryl Streep, cara, vai ser fantástico. E realmente, assim, falando sobre a história do livro, tá? Como eu falei, ela é uma história. Não é uma história que vai ter grandes reviravoltas, né? É um livro mais de drama mesmo, mais contando a história. Então, é uma.
a protagonista ali, né, ela tá contando a história para as filhas dela, do passado dela, então é mais essa coisa de relatos, não é algo que vai ter vários acontecimentos. Mas eu gostei muito, eu achei a história muito interessante, muito intrigante, assim. Eu realmente ficava com vontade de continuar escutando para saber o que ia acontecer no passado dessa personagem, assim. Então eu gostei bastante, assim. E o audiobook narrado pela Meryl Streep, gente. Não, assim, olha, pra mim fica empatado com o audiobook da Viola Davis, que é narrado por ela também em questão de narração. Dois livros narrados muito, muito, muito bem por essas atrizes fantásticas. E realmente, assim, esse do Tom Lake, né? O da Viola Davis eu falei no mês passado, pra quem quiser ver, volta no vídeo lá do mês passado. Mas, assim, cara, o jeito com que a Meryl Streep é porque ele é diferente, porque o da Viola Davis é uma autobiografia, né? Isso, como é uma história mesmo, né? É um romance em estilo narrativo. A gente tem diálogos, então a gente tem, uma hora é tal personagem falando, outra hora é outro. E o jeito com que a Meryl Streep vai fazendo as vozes, vai interpretando as emoções e coisa e tal, eu adorei, assim, ó, fantástico, fantástico mesmo. E eu até imaginei numa adaptação cinematográfica, alguma coisa assim, ela interpretando a personagem principal, apesar de que a personagem principal é mais nova, né? Tem lá os seus 40 e poucos anos, mas eu não consegui desvincular. Não, tem 50 e poucos anos. Eu não consegui desvincular a imagem da Meryl Streep agora, dessa personagem. É realmente, assim, incrível. Eu gostei muito do livro, mas eu não achei ele uau que a galera falou, entendeu? Como muita gente tava lendo e favoritando, eu fiquei esperando algo um pouquinho a mais. É um livro bom, realmente, não tenho o que dizer, é um livro muito bom, escrita boa, legal. Só que eu achei, em alguns momentos, faltou alguma coisa. E assim, como eu falei, a personagem, ela tá contando a história pras filhas dela, né? São todas adultas, ali em seus 20 e poucos anos. E eu achei as filhas dela chatas pra caramba. Vou dizer, assim, então vários momentos da história que acabava focando ali nas filhas, coisa e tal, eu só ficava tipo, ai que saco, volta pra história anterior, sabe? Porque realmente eu não gostei dessas personagens, achei elas muito chatinhas, sabe? Então pra mim isso atrapalhou um pouco, mas no geral ainda é um livro muito bom. Recomendo, principalmente pra quem gosta desses livros assim, mais nessa pegada. Eu quero ver se eu leio mais livros com essa pegada mesmo, tô começando a separar alguns que saem um pouco desse meu nicho mais específico, né, que é fantasia e romance, pra tentar mais ler livros desse tipo. Eu dei 4,5 pra ele. E realmente recomendo. E pra quem entende inglês, recomendo que ouça aí, o audiobook com a Meryl Streep, porque é realmente fantástico. E aí, esse mês eu também fiz uma releitura, só que dessa vez em português, do livro A Serpente e as Asas Feitas da Noite, que eu tinha lido ano passado, porque é uma duologia, a duologia está disponível no Kindle Unlimited em inglês, e aí eu tinha pego o primeiro pra ler no ano passado. E eu tinha gostado do livro, mas achado assim, ok. Livro bom, interessante, com alguns momentos legais, uns plot twists ali, apesar de alguns previsíveis e tal, legal. Mas, tipo, não me interessou o suficiente pra dar sequência. E os personagens principais também, tipo, não me cativaram o suficiente, sabe? Pra aquela coisa de, eu vou torcer pra esse romance, eu vou torcer pros personagens. Então acabou que eu deixei, né? Mais pra frente eu leio e tal. E aí, no início do ano, eu recebi, foi lançado, né, em português, então, com esse título, A Serpente e as Asas Feitas da Noite, e eu recebi da editora. Aí eu pensei, bom, vou dar uma chance, vou reler agora em português, como eu já conheço a história, vou tentar focar mais nos detalhes, descrições, nomes, né, que às vezes de primeira a gente dá uma batida ali, porque é muita informação, né. Então, vou ler a segunda vez, vamos ver o que eu vou achar. E assim, gente, deu certo, viu? Porque nessa segunda releitura eu gostei mais do que da primeira vez. Como eu falei, como eu já sabia o que ia acontecer, eu não lembrava de algumas coisas, mas assim, as coisas gerais eu já sabia o que ia acontecer, como ia terminar, enfim. Então eu consegui prestar atenção realmente nos detalhes, consegui pegar mais algumas coisas que de primeira eu não peguei, sabe? Até mesmo pegar referências que da primeira vez eu não peguei, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu ainda acho que falta alguma coisa nessa história, sabe? Eu gostei mais dos personagens nessa segunda leitura, mas ainda assim não foram aqueles personagens que, tipo, nossa, vou torcer por eles, vou. Não, sabe? Tem ainda uma barreira entre isso acontecer, assim. Mas o livro me interessou muito mais nessa segunda leitura e eu quero realmente ler o próximo. Eu já peguei o próximo em inglês mesmo pelo Kindle Unlimited. Não sei se eu vou ler nesse mês agora. Eu quero ler nesse mês agora, mas vamos ver se vai dar. Não sei muito bem o que esperar, tá? Desse segundo livro. Li ali a sinopse e tal.
não sei muito bem o que esperar. Tem algumas coisas que eu fico meio assim, de pensar que talvez a história vai cair pra um lado que seja muito óbvio, sabe? E aí eu fico um pouco de preguiça. Mas, enfim, eu só vou saber se eu ler, né? Então, eu vou tentar ler ele agora no mês de setembro e aí no próximo mês eu venho dizer o que eu achei. Mas, assim, eu gostei. Na primeira leitura eu tinha dado 4 estrelas, que foi uma nota boa, vai. E nessa segunda eu aumentei pra 4,5. Porque realmente eu me empolguei muito mais com a leitura, apesar de eu achar que ainda falta alguma coisa. Eu me empolguei mais lendo nessa segunda vez, sabe? Tipo assim, apesar de eu saber o que ia acontecer, eu ficava, tipo, tá, quero continuar pra chegar naquela parte, pra lembrar o que aconteceu naquela vez. E aí tinha algumas coisas que eu tava confusa, que eu não lembrava o que acontecia primeiro, então eu queria, sabe? Então, assim, eu achei que fluiu muito melhor nessa segunda vez. Talvez seja também porque eu li em português. Então, tipo, né, a minha língua, a minha primeira língua, então, né, às vezes flui melhor em português que em inglês, né? Então, não sei, vamos ver. Eu vou ler então o segundo aí, vamos ver se vai dar pra eu ler em setembro. E aí no próximo mês eu venho contar o que eu achei. E aí o próximo livro do mês foi o livro do desafio literário que eu estou fazendo esse ano. Pra quem não sabe, gente, é muito engraçado porque todo mês eu tenho que explicar, parece que eu tô muito repetitiva, mas com certeza tem gente que tá vendo esse vídeo aqui, né, que é o primeiro vídeo meu que assiste. Então, lá vai eu explicar de novo que esse ano eu estou fazendo então esse desafio literário com a minha irmã. Eu pedi pra ela colocar em 12 papéis, 12 livros diferentes, e cada mês eu sorteio um. Eu não sei quais são os livros que estão lá, então eu tenho que sortear e eu sou obrigada a ler. E aí eu tô fazendo os vídeos dos sorteios e também vídeos contando a minha opinião sobre o livro lá pro Instagram e pro TikTok. Então, já foram, né, todos os 7, né, de janeiro a julho. Já sorteei tudo, já li tudo. E agora, então, veio o mês de agosto. E foi o livro This Could Change Everything, ou Tudo Pode Mudar, que é um livro que eu não conhecia. Até quando eu sorteei, eu achei que era um livro de suspense, porque a minha irmã praticamente só lê suspense, então eu achei que era suspense. E é um livro, é um título sugestivo, né? Tudo pode mudar. Pode ser um título de suspense, né? Mas não, ele é um livro de romance com drama ali. E assim, a minha irmã já tinha falado, esse livro não é tipo uau, mas é um livro gostosinho pra ler, assim, tal, pra quebrar nesse meio de monte de suspense e tal. E assim, realmente, ele é um livro mais levinho, um livro mais... não sei o que eu vou ler esse livro aqui. Mas eu achei ele... sabe? Ele é um livro que ele se divide em várias narrativas, então tem vários personagens ali que dividem os pontos de vista. Tem uma personagem que pra mim é a personagem central, mas todos os outros acabam tendo as suas próprias histórias e tudo se conecta, porque os personagens se conhecem, enfim. Só que eu achei assim, a história da personagem principal ali, né, a personagem central pra mim, é em volta de um romance. Esse romance em si eu achei mal desenvolvido. Achei que acontece muito do nada. Tipo, num momento não sente nada, no capítulo seguinte já tá apaixonada. O romance em si não é bem desenvolvido, os personagens não são bem desenvolvidos, então eu não consegui torcer pro casal, sabe? Tipo, não, eu quero que eles fiquem juntos e coisa e tal. Além disso, eu achei que alguns diálogos eles são rasos demais, eles não têm aqueles desenvolvimentos, sabe? É tipo, só um personagem fala uma coisa, o outro responde, o outro faz isso, o outro fala, sabe? Tipo, muito seco, muito raso mesmo. E assim, coisas muito simples. O personagem fala, meu Deus, aconteceu tal coisa. Aí o outro personagem vem e dá uma solução simplíssima. Não é isso. Sabe? Ao invés de desenvolver aquilo, é difícil falar sem eu dizer spoilers. Mas assim, são coisas que normalmente a gente vê ser mais trabalhados, diálogos mais trabalhados, sabe? E eu não senti que isso aconteceu. Então, vários momentos eu, tipo, é isso, sabe? Tipo, muito simples, assim, alguns pontos do diálogo e do enredo também, sabe? Então, assim, eu não achei um livro ruim. Ele realmente é um livro levinho e tal. Mas eu não achei um livro bom também. Eu achei um livro 3 estrelas, tá? O meu 3 estrelas é aquele livro que não é nem bom nem ruim. Ele fica na média, entendeu? Então, pra mim, é isso. Ele fica na média. Eu tenho que fazer meu ranking de melhores e piores do desafio desse ano. Eu acho que eu vou fazer final do ano. Eu não sei se esse fica no pior do ano, mas ele tá ali nas últimas posições, porque eu não li nenhum livro ruim esse ano, né? Então, do desafio, né, no caso. Então, eu não sei em que posição que ele ficaria ali. Eu tenho que pensar sobre isso. Mas, assim, é isso, é um livro ok. Pra quem gosta de um livrinho assim que não tem que pensar muito, sabe? Um livro que tem várias histórias ali, que é mais calminho de ler, talvez vai gostar, sabe? Eu achei. É isso, 3 estrelas. E a minha próxima leitura do mês, na verdade, foi uma releitura, que é uma releitura com propósito.
porque eu reli nesse mês Sombriossos, o primeiro livro da trilogia Grisha. E por que eu reli esse livro, gente? Porque vem aí, finalmente, uma análise literária do Grishaverse. Eu tinha prometido já no ano passado que esse ano eu ia fazer o análise de Jogos Vorazes e de Grishaverse. Fiz o de Jogos Vorazes, até demorou pra sair o último vídeo, né? E eu tinha deixado porque, assim, os vídeos de análise literária, gente, eles são bem mais complicadinhos do que qualquer outro vídeo, porque eu tenho que ler o livro, eu tenho que criar um roteiro bem maior, eu tenho que fazer o resumo do livro, eu tenho que separar todos os pontos, separar tudo que eu quero falar. Enquanto eu estou lendo, eu já tenho que ir separando os pontos, né, de análise que eu vou querer trazer no vídeo. Então, é um vídeo que demora um pouquinho mais por conta de tudo isso, né? Então, eu tava empurrando, só que me deu vontade, porque principalmente eu quero reler Six of Crows. Então, assim, não, então vamos lá, vamos começar. Então eu reli o primeiro agora, o vídeo vai sair agora, semana que vem, eu acho. Então quem tá assistindo esse vídeo aqui no lançamento tem que esperar uma semaninha aí pra assistir. Quem tá assistindo esse vídeo depois já saiu, então procura aí. Então vamos lá, em setembro vai sair Sombriossos, setembro, outubro e novembro. Até novembro vamos falar sobre a trilogia Grisha, que eu sei que não é a favorita da galera, mas vamos falar aqui sobre a trilogia Grisha. Dezembro e janeiro vai ser Six of Crows e Crooked Kingdom, a duologia de Six of Crows. E aí, fevereiro e março, a duologia de King of Scars, terminando então com Rule of Wolves, o segundo livro da duologia. Então vamos até março falando sobre Grishaverse, tá? Tô animada pra falar porque eu gosto bastante desse universo, apesar da trilogia Grisha não ser minha preferida, já adianto aí. Então assim, gente, como o vídeo vai sair ainda, eu não vou elaborar muito a minha opinião. O que eu vou dizer é um livro interessante pra iniciar uma trilogia, mas faltam bastante coisas e eu tenho bastante críticas. E aí, pra quem quiser ver aí com bem mais detalhe, assista o vídeo da análise. Minha nota pra ele é 3,5. É isso, gente. A análise literária vem aí, então fiquem ligados pra assistir quando sair. Lembrando, né, gente, que os vídeos têm spoilers. Então, assim, se você não leu e não quer spoilers, aí realmente não vai dar pra assistir. Mas, assim, quem já leu ou quem não se importa com spoilers, dá uma forcinha lá, porque esses vídeos, como eu falei, dão bastante trabalho. Então, é legal ver que vocês estão gostando também desse conteúdo, porque eu posso continuar trazendo outros aí. E o próximo livro que eu li nesse mês foi um livro que, assim, tava na minha estante já há bastante tempo, tá? Desde fevereiro, eu acho, que eu tinha comprado e eu não tinha lido ainda. E esse eu considero que é bastante tempo, porque, assim, é um livro super rápido de ler e que eu amo essa série. E tanto é que eu li numa tarde. Não deu, sei lá, 2 horas, nem isso, sabe? E eu estou falando do volume 5 de Heartstopper. Gente, eu realmente não acredito que eu demorei tanto tempo pra ler esse volume. Não sei por que eu demorei. Porque eu adoro Heartstopper. Eu tava doida quando foi anunciado o 5º volume pra comprar. Demorei pra comprar ainda, porque ele lançou em dezembro, né? Então demorei uns 2 meses aí pra comprar. Comprei e ele ficou, tipo, 6 meses na minha estante e eu não li. E aí eu tinha separado, né? Não sei se quem me acompanha no Instagram viu, mas o que eu tô com um método novo, gente. Todo mês, final de mês, início de mês, eu vou separar ali alguns livros, uns 3 livros ali por mês, de não lidos na estante, vou deixar ali na minha mesinha, na minha cabeceira, e eu só vou tirar de lá quando eu ler. E eu fico agoniada de deixar livros assim, então é pra me impulsionar a ler, porque eu quero tirar aqueles livros e botar na estante de volta, entendeu? Então, se vocês olharem, talvez vocês vão notar que tem alguns livros que não estão aqui. Então, eu fiz isso com 3 livros esse mês, foi A Serpente e As Asas Feitas da Noite, Heartstopper volume 5, e o próximo livro que eu vou falar dele. Então, já vou dizer, então deu certo, eu consegui desencalhar esses livros aí. Heartstopper, como eu falei, eu amo essa história, eu acho muito fofa, muito maravilhosa. Trata assuntos sérios com uma leveza e uma delicadeza sem igual. Eu amo a série também, inclusive em outubro, se eu não me engano, vai lançar a 3ª temporada. E eu gostei desse 5º volume, ele vai trazendo umas coisas mais sérias, assim, não tão sérias quanto o 4º volume, que é o mais pesado da série, mas a gente vai vendo algumas consequências do 4º volume e algumas coisas tendo a ver com crescer e com, né, ficar mais velho e coisas que a gente tem que enfrentar quando a gente é mais velho, né, e, enfim, é que eu não quero dar spoiler sobre a história, mas coisas, né, os personagens estão ficando mais adultos, então mais adultos no sentido, tipo, eles ainda são adolescentes, mas estão ficando mais velhos, né? Então, coisas que eles vão se deparando ali, né? Situações que eles vão se deparando. Eu gostei bastante desse volume, mas como ele vai ser encerrado no volume 6, né? Eu já tô triste que vai ser encerrado no volume 6. Então, eu acho que esse livro, ele foi muito
um desenvolvimento até a gente chegar no último livro, sabe? Tipo, um desenvolvimento entre o volume 4 e o volume 6. Então eu senti que poderia ter tido algumas coisinhas a mais dentro da história. Mas ainda assim eu gostei, super fofo, super maravilhoso. Adorei acompanhar mais uma vez o Nick e o Charlie. Maravilhosos demais, dei 4,5. E vai ter aí, como eu falei, a terceira temporada de Heartstopper. E eu vou fazer série versus livro também, tá? Então eu vou reler a HQ. Ela vai adaptar, eu sei que vai adaptar o volume 4, de certeza. A primeira temporada adaptou o volume 1 e o volume 2, a segunda temporada adaptou o volume 3, a terceira temporada eu acredito que vai adaptar o volume 4, talvez já adapte algumas coisas do volume 5, ainda não sei. Mas enfim, eu vou reler ali, né, antes da série, e aí eu faço o série versus livro, pra vocês acompanharem aí. E pra quem não leu Heartstopper, leia, gente, porque assim, é uma HQ fofíssima, maravilhosa, com muitos assuntos interessantíssimos e assuntos sérios, mas como eu falei, sendo tratados aí de uma maneira muito legal. Então, se você ainda não leu, leia e assista a série também, que é uma adaptação fantástica. Gente, eu tô falando muito, eu tô notando que eu estou falando pra caramba, esse vídeo vai ficar bem comprido. Mas enfim, o próximo livro que eu li foi outro que eu tinha colocado ali na minha cabeceira pra eu desencalhar da estante, que foi o livro A Fúria, que é do mesmo escritor de A Paciente Silenciosa, que foi um livro que caiu no desafio literário de... julho? Foi o de julho? Ou de junho? Não, acho que foi de julho. E que eu gostei muito. E assim, só que esse livro eu já tava com uma preguiça de ler, porque assim, a nota desse livro é meio baixa. Assim, no Scooby ele tá com 3,4, se eu não me engano. Meu cachorro quis aparecer, fazer um barulhinho pra aparecer. Mas enfim. E assim, é uma nota baixa pra Scooby, vai. Uma nota bem média. E a minha irmã leu e ela tinha falado já assim, esse não é tão bom quanto a Paciente Silenciosa, mas ele vai ficando mais interessante. E assim, a premissa é uma premissa bem básica de livros de mistério, de suspense, thriller e coisa e tal. A gente vai tentando acompanhar, descobrir o que aconteceu, né? Coisas ali, tem um mistério central, enfim. Só que eu achei a narrativa muito estranha. Sabe, do início ao fim, teve coisas da narrativa que não gostei. Muito estranha, sabe? Coisas assim que não fizeram sentido pra mim. O autor escolher fazer daquele jeito, sabe? Não sei, assim, o livro ele é narrado em primeira pessoa, então é como se o personagem estivesse contando a história pra gente, coisa e tal. E o jeito com que ele conta, não sei, não me pegou. A história de início também pra mim tava, qualquer coisa, eu tava demorando pra ler, apesar dos capítulos serem bem pequenos. Mas assim, realmente, como a irmã falou, a história ela vai ficando interessante. Tem um final legal, uma virada interessante, um plot twist bacana. Só que eu achei algumas coisas muito similares com A Paciente Silenciosa, sabe? Dá pra, não da história em si e tal, mas algumas coisas que dá pra traçar paralelos. E aí isso pra mim ficou meio, tá, sabe? Tipo, já é parecido, não é que não é um spoiler, tá, gente? Pra quem lê A Paciente Silenciosa, não é que, tipo, é a mesma coisa. Não, é que dá pra traçar uns paralelos de algumas coisas com A Paciente Silenciosa. E aí, pra mim, soa muito parecido. Como eu acabei de ler Paciente Silenciosa, soa muito parecido, sabe? Então, assim, essa virada na história no final, assim, que deu uma acelerada no ritmo também da história, aumentou um pouco a nota pra mim. Mas, ainda assim, é um livro que fica abaixo de A Paciente Silenciosa pra mim. Então, eu dei 3,5 pra esse livro. Era pra ter sido menos, mas como eu falei, eu dei uma aumentada ali por conta do final. Mas é isso. Assim, tem livros de suspense melhores. Mas, pra quem quiser ver aí e tal, acho que tem umas reviravoltas interessantes. Mas a narrativa realmente é bem estranha, assim. Então, não sei se eu indicaria mesmo pra quem gosta de suspense. Tem livros de suspense melhores. E o último livro do mês foi um livro que, assim, eu ainda estou processando o que eu tô achando, porque eu terminei ele ontem à noite, que é o livro Impostora, da R.F. Kuang. R.F. Kuang é uma autora que eu amo. Ela é autora de Babel, ela é autora da trilogia Guerra da Papoula, que é uma das melhores fantasias que eu já li na minha vida. Então eu gosto muito dessa autora. Eu tava com a expectativa muito alta pra esse livro, até porque todo mundo tá lendo esse livro e falando muito bem dele. Então, assim, óbvio que eu tava, né, esperando aqui. E assim, realmente, o livro é muito bom, tá? A escrita dela é fantástica. E nesse livro em específico, eu acho que ela faz uma coisa muito interessante, que é criar uma história envolvente com personagens odiáveis. Porque assim, normalmente quando eu tô lendo um livro e eu não gosto dos personagens, principalmente os personagens principais,
cara, o livro fica um porre pra mim, porque o que eu vou querer continuar lendo desses personagens que eu não gosto? Nesse caso, o fato dos personagens serem odiáveis é um ponto extra pra história, porque faz sentido com a história que ela tá contando, sabe? Então, isso faz. Não tira todo a urgência, digamos assim, que você tem ao ler, sabe? Essa coisa de eu quero saber o que vai acontecer. Você continua querendo saber o que vai acontecer, mesmo não ligando pros personagens, mesmo odiando os personagens. E eu acho isso muito legal, o jeito com que ela trabalhou isso muito legal, porque poderia facilmente as pessoas só, não gostei desse personagem, eu não vou ler. E com certeza muita gente deve ter sentido isso, mas assim, na grande maioria as pessoas realmente estão gostando desse ponto da história, sabe? Gostei muito. Acho que ela traz críticas muito válidas. A R.F. Kuang, ela é conhecida já por trazer críticas. Em todos os livros dela, ela traz críticas. E nesse, ela traz novamente, não só sobre os pontos que ela já trouxe nos outros livros, mas dessa vez ela traz com um enfoque maior no mercado editorial, na questão das mídias sociais, o linchamento virtual, além de outras questões, né, como eu falei, como ela sempre traz, como racismo, xenofobia, enfim. É um livro que pra mim me pegou muito assim nessa questão de envolver, sabe? É um livro que eu não sei definir qual que é o gênero dele, porque eu vi muita gente colocando ele como um thriller psicológico, que geralmente são livros muito envolventes mesmo, assim, eu me envolvo bastante com essas histórias. Mas eu não senti ele um thriller psicológico. Eu não sei, também não sou formada em nada pra eu poder classificar o livro, mas assim, eu sinto que ele tem um lado meio thriller, meio suspense e tal, mas é que ele também tem os momentos de drama, ele tem os momentos até um pouco de comédia, digamos assim, em algumas partes. Então eu não sei classificar bem, eu não sei se seria um thriller psicológico mesmo, sabe? Não sei, fico confusa quanto ao que classificar esse livro, mas realmente me envolveu demais. Mas tem dois motivos pelos quais eu não dei 5 estrelas e eu não favoritei esse livro. Primeiro, como eu falei, todo mundo tava falando muito bem desse livro. Melhor livro do ano, melhor livro da vida. Cara, esse tipo de comentário pra mim é muito ruim, porque eu sempre fico com uma expectativa muito acima e no final eu acabo me decepcionando. E aí acontece, né, isso. Não me decepcionei com esse, mas assim, eu esperava um pouquinho mais. O segundo ponto é que teve uma coisa em específico no final que eu achei simples demais. Eu achei que o livro estava construindo algo, assim, uma tensão e uma coisa tal. E aí tem algo no final que eu achei, tipo, é isso a resposta? Tá. Tipo, legal, mas pô, poderia ter sido um pouco diferente, sabe? Eu gostei do final em si, o último capítulo ali e tal, mas esse momentinho, quem leu vai saber o que eu tô falando. Esse momentinho específico eu acho que poderia ter sido um pouquinho diferente, sabe? Acho que foi um pouco anticlimático. Porque eu tava esperando algo, aí eu vi, tá, legal, ok. É isso, sabe? É um livro muito bom, tá? Ainda assim, é um livro muito bom. Eu dei 4,5 pra ele. Recomendo pra quem gosta de thriller psicológico também, apesar de eu não sei se ele se encaixa muito bem só nesse gênero. Eu acho que quem gosta vai gostar, assim, da vibe desse livro. E eu achei muito legal também que ele traz mais essa coisa do mercado editorial, tal, todas as críticas dele. Muito bom, vale muito a pena. Eu já tô falando aqui, eu já não sei mais há quanto tempo, gente. Esse vídeo deve estar gigantesco já, misericórdia. Mas vamos então pros assistidos no mês. Vamos bem rapidão aqui, tá, gente? Porque eu já perdi muito tempo falando sobre os livros. De séries, eu assisti 3 temporadas nesse mês, né? Eu terminei House of the Dragon, segunda temporada. Fiz um vídeo falando da minha opinião sobre essa segunda temporada. Eu vou deixar aqui no card, então assim, não vou me estender muito, tá? Vou dar uma resumida, bem resumida mesmo. Quem quiser ver com mais detalhes, vai lá no vídeo. Eu gostei dessa temporada, tá? Muita gente odiou, eu não sei porquê. Tipo, eu entendo alguns motivos, mas assim, pra dizer que a temporada foi horrível e que odiou a temporada, não vejo motivos. É uma temporada legal, mas é uma temporada que faltou algumas coisas a mais, entendeu? Assim, eu digo melhor lá, porque eu também não quero entrar em spoilers, mas assim, é uma temporada um pouco mais lenta do que a galera queria. E realmente, pro ritmo da história, fez falta alguma coisa a mais. E eu tenho algumas críticas em relação a alguns personagens ali, como eles estão sendo desenvolvidos na série. Ainda assim, eu gostei, achei uma temporada interessante, com bastante desenvolvimento.
E tô curiosa pra ver a terceira temporada, óbvio. Dei 4 estrelas pra essa segunda temporada de House of the Dragon. E ano que vem vamos ter mais uma série aí dentro do universo de GOT. Vamos ver o que vem aí, né? Tomara que seja uma série muito boa também, porque, né, nós fãs de GOT ficamos aí nessa saudade aí, nesse atos, né? Porque House of the Dragon agora só volta em 2026. Então, assim, pelo menos a gente vai ter outra série do universo ano que vem. Mas enfim, gente, gostei, tá? Apesar de muitas críticas que teve essa temporada, eu gostei. Tem algumas críticas também, mas achei uma temporada boa. Assisti também nesse mês a adaptação de Manual de Assassinato para Boas Garotas, ou A Good Girl's Guide to Murder. E, gente, esse é complicado, né? Assim, eu fiz um post lá no meu Instagram falando sobre o que eu achei, inclusive. Mas, assim, eu amo o livro, tá? A trilogia como um todo é muito boa, mas, assim, eu gosto muito desse primeiro livro. E, cara, honestamente, foi uma decepção essa temporada, tá? Uma decepção. É óbvio que a gente entende que é uma adaptação, não vai sair tudo igual, eu sempre defendo isso. Eram 6 episódios para adaptar a história, e não eram episódios tão longos, eram episódios ali de 40 minutos. É o básico, na verdade, né? Mas assim, não chegou nem a 6 horas de conteúdo para adaptar o livro. É claro que tem questões orçamentárias, né? Que é um orçamento baixo, então eles tiveram que cortar várias coisas, tiveram que modificar algumas coisas para encaixar no orçamento que eles tinham. Mas eu achei que a minha principal crítica, tá, para essa temporada é que eles simplificaram demais a história. Uma coisa que eu amei no livro foi ver a protagonista, que é a Pip, né? Ela indo atrás, descobrindo as coisas. Então ela ia atrás de uma pista, não deu certo, mas ela descobriu outra pista, que dela ia atrás de algo que não sei o que, tal, tal, tal. E aí depois que ela conseguiu fazer um caminho todo, ela descobre algo. Aí a partir disso ela começa a investigar outra coisa e aí ela vai. Eu gostei muito dessas partes de investigação. E a série tirou muito disso, porque assim, entendo, tem questão de tempo, tem questão de orçamento. Mas o que aconteceu? Muitas dessas investigações que acontecem no livro, que a Pip vai atrás, a série simplesmente cortou e, tipo assim, a Pip começa a investigar, ela vai falar com alguém e a pessoa conta pra ela. Então, assim, todo o caminho que ela faz no livro é cortado. E isso pra mim é muito sério porque, no caso da série, no meu ponto de vista, emburreceu a Pip. Tá? A Pip, ela nossa, não tem nem comparar a Pip da série com a Pip do livro. A Pip do livro é muito mais inteligente, muito mais esperta, de ir atrás, de ter as ideias, de ir, né, pesquisando, investigando, enquanto a Pip da série, pra mim, só pareceu uma menina, determinada ali e tal. Ela é inteligente, mas assim, faltou mais, sabe? Pra gente ver o diferencial dessa personagem realmente, né? Então, eu não sei, eu fiquei bem decepcionada, tá? Bem decepcionada mesmo. Ainda tem algumas coisas da série, tem alguns momentos, ainda é uma história, né, baseada no livro, então, tipo, a história em si é uma história interessante. Mas eu acho que eles cortaram muitas coisas, novamente, entendo por quê, mas no final fica esse resultado que eu vi muita gente, inclusive, que não leu o livro e acabou achando a série muito simples, sabe? Tipo, é isso, sabe? Eu espero que a série seja renovada para uma segunda temporada e que eles vejam essas críticas realmente e melhorem para uma segunda temporada, porque assim, o segundo livro eu acho um livro bom, não acho ele ótimo, mas assim, eu gosto. Mas o terceiro livro é incrível, é muito bom. Então, assim, eu espero mesmo que eles melhorem e renovem a cada temporada e vá ficando cada vez melhor, porque tem potencial aí pra ficar melhor, sabe? Mas, enfim, eu dei 3 estrelas. Fiquei bem decepcionada mesmo, porque, como eu falei, eu gosto bastante do livro. Mas é isso, né, gente? É esperar aí pra ver se vai ter renovação. E se tiver renovação, esperar que venha algo melhor aí pela frente. E por último, nas séries, tá? A última série que eu assisti nesse mês foi a série The Acolyte, que é uma série do universo Star Wars. Que assim, eu gosto de Star Wars, tá, gente? Mas eu não sou fanática, assisto tudo. Inclusive, a terceira, quarta temporada, sei lá, de The Mandalorian, eu lançou e eu não assisti, tipo, tá lá há muito tempo, entendeu? Eu tô bem atrasada com The Mandalorian. Nossa, dei uma travada pra falar. Eu comecei a assistir quando tava, acho que na segunda temporada. E aí lançou as outras e eu nem sei em que temporada que tá mais e, enfim, tô perdida. Então, assim, eu não sou uma fã de Star Wars, mas eu gosto, sabe? E eu vi algumas pessoas comentando de Acolyte, é uma série curtinha, são 8 episódios. E que tinha algumas coisas, principalmente pra quem é leitor e gosta dessa coisa de enemies to lovers, que tinha algumas coisas assim nessa temporada, nessa série, né? Achei interessante, fui assistir, né? Achei uma coisa interessante. Mas, assim,
Ela tem uma premissa legal, tem personagens que são minimamente interessantes, tá? Não vou dizer interessantes, porque assim, acho que faltou algo a mais. O mais interessante dessa série pra mim foi o vilão, só que ainda assim não foi tão bem trabalhado. E isso eu já vou falar mais sobre isso, eu entendo porque ele não foi tão bem trabalhado nessa temporada. Mas assim, é uma série ok, mas que eu achei fraca, sabe? Eu tava esperando mais. Porém, aí vem a questão. Era uma série que era pra ter continuação, né? Essa foi a primeira temporada e ela foi deixada algumas questões em aberto pra ser desenvolvida mais pra frente. Só que o que aconteceu? A série foi cancelada. Então, ou seja, não vamos ter esses desenvolvimentos. Então, por exemplo, o vilão que eu tinha achado interessante, ele não foi tão explorado porque com certeza ele ia ser mais explorado na segunda temporada. Só que agora a gente não vai ter segunda temporada, então ficou por isso mesmo. Então, assim, é isso. Eu achei uma temporada ok. Tem algumas coisinhas ali interessantes, tiveram alguns momentos legais ali de assistir, visualmente legais, assim. Mas é isso. Não achei nada uau. Dei 3 estrelas, porque, como eu falei, não achei ruim, mas também não achei boa. Achei média. Se tivesse uma próxima temporada, talvez eu assistiria, porque eu acho que desenvolveria mais algumas coisas. Mas, como não vai ter, a gente se baseia somente nessa temporada. E é isso aí, é o que a gente vai ter. E vamos falar então, vamos encerrar, porque eu já tô falando pra caramba, sobre filmes. Os filmes que eu assisti nesse mês foram 2 filmes que eu reassisti nesse mês. Mas tem um porém, tá? Eu vou falar sobre esses 2 filmes, eu já digo o porém. O primeiro filme foi O Rei do Show, que é um musical que eu adoro esse musical, gente. Fazia muito tempo que eu não assistia ele. E eu gosto muito. E aí me deu vontade de assistir. Eu falei, cara, bora. Entendeu? Eu gosto das músicas desse filme também. Então, reassistir é maravilhoso. Tem a música incrível, maravilhosa, que é Rewrite the Stars, que é assim, icônica, atemporal, entendeu? Eu amo essa música. E tem vários outros números musicais desse filme que são incríveis, assim. O filme é muito legal, eu gosto bastante desse filme. 5 estrelas pra mim, tá? Favoritado, gosto bastante. Amo musical, inclusive, tá, gente? Pra quem não sabe. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu adoro. E o outro filme que eu reassisti ontem, inclusive, foi Orgulho e Preconceito. Pra quem perdeu aí, gente, o meu último vídeo lançado foi um vídeo falando sobre as adaptações de Orgulho e Preconceito. E no vídeo eu até comento que eu tava com vontade de reassistir, porque fazia tempo que eu não assistia. E aí ontem tava eu e minha mãe, o que a gente vai assistir? Eu olhei Orgulho e Preconceito, bota. Quando a gente não sabe o que assistir, Orgulho e Preconceito é a resposta com toda certeza, gente. Então, assim, amo Orgulho e Preconceito, realmente. Então, não tem o que falar. É a minha adaptação preferida. Quem não assistiu o vídeo das adaptações, vai lá assistir, inclusive. Mas eu amo essa adaptação, acho maravilhosa. Keira Knightley e Matthew Macfadyen são perfeitos no papel de Elizabeth Darcy. Incríveis. Amo, 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 amo mesmo. Então, assim, não vou nem me estender porque eu já falei tanto sobre esse filme, porque eu já assisti esse filme. Inclusive, tem filme versus livro, esqueci o nome, de Orgulho e Preconceito que eu fiz já faz tempo. Vou deixar aqui no card também. Que é um vídeo que é um quadro meu onde eu comparo, né, o filme com o livro. Nesse caso, eu comparei o filme mesmo de Orgulho e Preconceito. Então, adoro, gente. Maravilhoso esse filme. Quem ainda não assistiu, recomendo. E eu falei que eu tinha parênteses, é o que acontece. Eu estou gravando isso aqui no dia 31 pela manhã, né? Só que eu vou assistir um filme hoje à tarde. Então, eu venho aqui depois. Pra vocês vai ser já logo em seguida, né? Mas pra falar do filme que eu vou assistir, só que vai estar diferente, provavelmente, a iluminação. Eu não sei se eu vou estar com essa roupa, então vai ter essa diferencinha aí, tá? Então, só pra explicar o porquê dessa diferencinha, mas segue aí o filme que eu assisti, então. Bom, gente, conforme falei antes, eu fui assistir um último filme em agosto. E eu ia assistir na parte da tarde, né? Então, como eu tava gravando de manhã, eu só podia gravar de manhã, então não tinha como eu esperar pra assistir esse filme primeiro. E como eu fui assistir um filme que eu já assisti, assim, eu vi que não tinha tanto problema assim. Porque ontem eu fui assistir, eu tô gravando isso no domingo de manhã, tá? Eu fui assistir o Harry Potter e a Pedra Filosofal nos cinemas, porque colocaram os 3 primeiros filmes em sessões especiais no dia 31. E foi eu, minha irmã e meu sobrinho, a gente foi assistir ao primeiro filme. Eu lembro que quando o filme fez 20 anos, que foi em 2021, 2020. Agora eu não lembro mais, enfim, acho que foi 2021. Eles lançaram, né, novamente nos cinemas, e eles estavam fazendo isso todos os anos com os filmes que estavam fazendo 20 anos. Então, quando o primeiro deu 20 anos e foi para os cinemas,
Eu lembro que eu e minha irmã, a gente queria ter ido, só que a gente não conseguiu, porque, tipo, era a época que ainda tava de pandemia. Então, tipo, pra se reunir todo mundo no cinema, coisa e tal, a gente não ficava muito confortável, então a gente acabou não indo. E aí, quando o segundo, né, o Câmara Secreta, foi lançado nos cinemas de novo, daí esse sim a gente conseguiu assistir. E aí, dessa vez, eles colocaram os 3 filmes, e aí a gente foi, então, assistir ao primeiro, porque a gente não tinha conseguido assistir. E, assim, pra quem não sabe, né, gente, tanto eu quanto a minha irmã, né, a gente assistiu juntas o primeiro Harry Potter a primeira vez, e foi, tipo, há 23 anos, assim, né, quando o filme foi lançado nas locadoras, na verdade. Meu pai locou o filme, a gente tinha esse costume de todo final de semana, meu pai alugava filmes e tal, e ele alugou esse filme e a gente assistiu todo mundo junto. E eu e minha irmã, a gente amou, né? Porque a gente nem sabia que tinha livro, não sabia que tinha sequência, nem nada, assim, né? Mas a gente ficou muito apaixonada pelo filme. Então foi daí que começou, sabe? Então eu era bem pequena, assim, eu tinha 6 anos de idade. Então, desde então, a gente foi assistindo os filmes, tal. Os livros entraram depois, nas nossas vidas. Aí na minha mesmo foi bem depois, a minha irmã ainda leu antes do que eu. Então, os filmes têm uma parte muito grande, assim, nas nossas vidas, né? E o meu sobrinho, ele tá super apaixonado pelos filmes também. Então, a gente aproveitou pra ir nas 3 pra assistir. E foi bem legal poder assistir nos cinemas. A gente nunca tinha tido essa experiência de assistir esse filme em específico no cinema, então foi bem legal. É óbvio que a história a gente já conhecia, a gente gosta muito desse primeiro filme, e ver toda essa magia do primeiro filme na tela do cinema foi muito legal mesmo, assim. Então foi uma experiência bem bacana. E os ingressos estavam mais baratos do que os dos outros filmes, né? Então não foi algo caro também de, vou gastar dinheiro pra assistir um filme que eu assistiria em casa, né? Por exemplo. Então foi uma experiência bem bacana, assim, gostei bastante, amo esse filme. É um dos meus preferidos, assim, até em nível de adaptação, comparando com o livro e tudo mais, então foi bem legal. Acho que esse primeiro filme pra mim é um 5 estrelas, até pela toda a questão nostálgica, afetiva que envolve ele. Mas enfim, esse então foi o último filme do mês de agosto que eu assisti. E é isso, gente. Meu Deus. Eu não sabia que esse vídeo ia sair tão longo. Eu tô há quanto tempo gravando isso aqui, gente? Já faz uma hora? Acho que já faz uma hora que eu tô gravando isso aqui. Meu Deus, fiquei até cansada. Falei mais do que eu achei que eu ia falar, tá? Realmente esse mês, como eu disse, né, eu li bastante coisa, eu assisti bastante coisa, então foi um mês bem produtivo. Vamos ver como é que vai ser setembro aí, espero que também seja bem produtivo. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês leram e assistiram no mês de agosto. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E também não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok pra não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.